Ai, meu Nossa, Deus. um humor gélido que ela tem. Ah, Ai, sim, a meu decoração Deus. dela é toda de viagens, é verdade. Queremos Você já índio da marcou sua geladeira. prova, Raul? Hã? Você já marcou o dia da sua prova? Não, né? Já marquei, dia 9. Dia que é mesmo? Dia 9. Porque a semana de prova é do dia 3 ao dia 6. Só que, porque no dia 2 é segunda-feira e é feriado. Aí eu marquei com eles no dia Feriado, 9. né? Tá bom. Beleza? Vamos lá, Joia. Nancy? A geladeira com o conceito dadaísta. Ela tem um pouco de dadaísmo, mas assim, como ela é mais fragmentada, ela tem um pouco de cubismo também. É verdade. O pau que Eu nasce nunca torto vi não uma desce direito. geladeira tão badalada, viu, Raul? Não, eu nunca vi assim. O assunto principal da minha aula é essa geladeira. É uma coisa Pois impressionante. é, uma geladeira. Realmente. Ai, ai. Bom, gente, bora lá então, para a gente poder terminar pelo menos parte do que precisa terminar hoje. Beleza? Bora lá. Falta surrealismo. Deixa eu já compartilhar aqui com vocês, então. Chance. Vanguardas europeias. Surrealismo. Gente, depois de nós termos, né, o dadaísmo em 1916, no meio da guerra, né, em plena Primeira Guerra Mundial, a gente tem o dadaísmo como um movimento que vai surgir fora do eixo ali, né? Porque nessa época o centro cultural, o centro nervoso da Europa e do mundo ocidental continuava sendo Paris, certo? Então você vai ter a partir da guerra, você vai ter outros países surgindo, como a própria Suíça, que vai ser o ponto central das manifestações dadaístas no Cabaré Voltaire, lá em Zurique. Com o fim da guerra, vem os anos 20, e os anos 20 vão ser chamados de os loucos anos 20, né? Vai ser uma época de efervescência artística, cultural, e de todos aqueles avanços que tinham ficado meio que pausados por causa da guerra, voltam a acelerar. Então vai ser uma década de muitas experimentações, inclusive no que se refere às questões comportamentais. Basta lembrar que é nessa época que você vai ter as sufragistas, você vai começar a ter mulheres que vão começar a lutar pelos seus direitos, né? Então, os anos 20 vão ser chamados, não à toa, de os loucos anos 20. Ah, é bacana, inclusive, tem um livro maravilhoso que eu ganhei uma edição belíssima agora no meu aniversário, que se passa exatamente nos anos 20, virou um filme com Leonardo DiCaprio, muitos devem ter visto o filme, chamado O Grande Gatsby, certo? O Grande Gatsby é legal para você ver essa efervescência que foram os anos 20 na Europa e particularmente, né, ali, né, em Paris, porque o Scott Fitzgerald, que é o autor de O Grande Gatsby, ele foi um cara que viveu intensamente esses anos 20 em Paris. E aí, eu acho que eu já comentei esse filme com vocês, um filme chamado Meia-Noite em Paris, mostra exatamente esses anos 20 em Paris, quando vai ser a primeira vez que o personagem sai do presente e vai para o passado, ele vai exatamente para os anos 20, encontrar os personagens famosos ali, que ele tanto admirava, né? E que ele vai vivenciar experiências com eles ali na Paris dos anos 20, vai conhecer Pablo Picasso, vai conhecer Salvador Dalí, certo? E Scott Fitzgerald, né, o autor de Grande Gatsby. Eu tinha comentado desse filme já com vocês também, né? Meia-Noite em Paris. Então, gente, o surrealismo ele surge em meio a essa efervescência toda, certo? E ele surge exatamente em Paris. Então, tem pessoas falando ali que o filme é bom, né? O Grande Gatsby. Ah, então, e aqui nós vamos ter particularmente três pessoas, né? Vamos botar mais gente aí. Mas assim, Salvador Dalí, René Magritte e André Breton são os três nomes que têm que vir à mente para a gente pensar em surrealismo.
certo? Salvador Dalí e o René Magritte, com sua concepção das artes plásticas, da pintura, uma concepção completamente dentro já das vanguardas, dentro, quer dizer, não era o primeiro movimento de vanguarda, já vai ser o último dos mais importantes. Então, a galera já estava aceitando mais os novos caminhos que a arte estava traçando. E ainda você vai ter uma coisa muito interessante, porque com essa efervescência toda que tá, intelectual que está rolando na Europa, outras ciências que desde o final do século XIX estavam brotando, agora estão populares. Por exemplo, a psicanálise de Freud está aqui atingindo seu auge em termos de credibilidade, em termos de popularidade. E os surrealistas, gente, vão ser extremamente influenciados pela psicanálise freudiana, principalmente por conta da questão dos sonhos como representações do inconsciente. Então, quando você vai ler a literatura surrealista, quando você vai ver a pintura surrealista, quando você vai ver um filme surrealista, existe ali uma carga de expressão do inconsciente, daquelas coisas que têm significados que a gente não compreende, e muito baseado na ideia dos sonhos como representações desse subconsciente, que é uma coisa que o Freud, né, no Interpretação dos Sonhos, vai fazer, e depois outros, né, psicanalistas também irão fazer. Então, se a gente olha para o surrealismo e acha o surrealismo doido, ele é doido porque, além de vanguardista, além de ruptura, além de tudo mais, ele ainda tem essa fortíssima influência da ideia da liberdade criativa ser uma manifestação do inconsciente, extremamente influenciado por Freud. Tá certo? Ah... Gustavo, é isso mesmo. Então, gente, aqui você vai ter o autor do Manifesto Surrealista, que é de 1924, é exatamente o André Breton, certo? Que vai logo ali se juntar com o Salvador Dalí e vão começar a alicerçar, consolidar o movimento. Depois vai vir o Luiz Buñuel, vai vir o Antoine Artaud, vai vir Max Ernst, vai vir o René Magritte, que é um dos meus artistas favoritos, certo? Então você vai ter uma galera que está ali, né, representando esse movimento. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Raul, no Brasil, dentro dessa ideia das vanguardas continuarem sendo influentes na construção do modernismo brasileiro, no Brasil a gente tem alguns representantes bacanas na literatura surrealista. Gente, talvez o grande cara da literatura brasileira que tem influência surrealista seja o poeta Murilo Mendes, né? Murilo Mendes, ele foi um cara que trabalhou muito com o surrealismo na obra dele, certo? Você vai ter outros também, de José J. Veiga, né? Mas assim, aí já parte para uma outra coisa que é mais realismo fantástico, que é uma vertente do surrealismo. Né? Na América Latina, nós vamos ter um cara ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, chamado Gabriel Garcia Marques, que vai ter também uma influência desse surrealismo através do realismo fantástico. Certo? Obra máxima do Gabriel Garcia Marques, você já deve ter ouvido falar pelo menos alguma vez, 100 Anos de Solidão. Certo? Então, todos esses vão ter uma pegada meio que com um pezinho com influência no surreal. Certo? Uma das questões interessantes de colocar também, meninos, é o quanto, dentro dessa coisa do inconsciente e tudo mais, um dos questionamentos que muitos dos artistas surrealistas vão fazer é a respeito de se nós, como seres humanos que vivemos aqui na realidade, que nós construímos, a sociedade que nós construímos, se nós realmente sabemos o que é a realidade. Então, existe uma ideia de o que é o real e o que é a simulação do real, uma coisa meio Matrix, que os surrealistas gostavam muito de questionar, particularmente o Magritte. Magritte vai fazer um questionamento imenso sobre essa coisa do que é algo que é e algo que parece ser, em uma das obras mais famosas do surrealismo, que é o quadro A Traição das Imagens, que você conhece como o cachimbo. Isso não é um cachimbo. Aquela obra se chama Traição das Imagens. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Chance. Vanguardas 2020. Certo, aqui, chance.
né? Nós temos essa obra que já caiu algumas vezes no Enem e em vestibulares, A Persistência da Memória, em que você tem uma leitura bastante interessante, né? É o famoso quadro dos relógios derretendo. Por que esses quadros, que esses relógios... Gente, é surreal. Se é surreal, não adianta você querer entender tudo. Não é nem sequer essa a intenção. O Escher se encaixa como surrealista? Sim, sim. O Escher ele tem traços cubistas e ele tem traços surrealistas também. Principalmente por conta dessa questão da ilusão de ótica, por conta dessa ideia da realidade, da simulação da realidade. Geralmente, esses que trabalham muito com a questão da ilusão de ótica, da multi-imagem, de dependendo de um jeito você vai ver uma coisa, do outro jeito você vai ver outra coisa, esses têm uma função, esses têm uma influência surrealista bem visível. Se isso se relaciona com a mimese e tal, né? Tá. Gabriel, por que você está falando isso? Onde, você, onde tu viu isso? Não, que você colocou da mimese. Não, porque o que é a mimese? A mimese ela é uma imitação, né? A mimese é você recriar a ideia de realidade, seja por meio das artes plásticas ou da pintura, certo? Só que o que os surrealistas vão fazer, muitas vezes... tá. Mas ela falou da mimese como uma imitação, não é isso? Uma recriação, uma reimaginação, não é isso? Certo? Vai depender, porque assim, o que a arte e a literatura fazem o tempo todo tem a ver com essa ideia de mimese. Muitas vezes o que os surrealistas vão fazer é distorcer essa imitação, tá certo? É criar uma nova realidade, ou pelo menos fazer questionar o que é a nossa realidade. Beleza? Então, vejamos. Gente, os surrealistas bebem da fonte dos illusionistas, tipo Houdini. Não é a fonte primordial, não, tá? Não é a fonte primordial, não. Houdini e os ilusionistas da primeira metade do século XX, eles vão ser, né, figuras muito populares, né? Figuras extremamente famosas e tudo mais. Mas o caminho, né, da literatura e da arte, a influência vai ser mais acadêmica, vai ser mais intelectual. Porque, né, mas assim, é claro que o que Houdini fazia, né, com a sua capacidade ilusionista, e os ilusionistas como um todo, é claro que isso era fascinante. Mas eu não arriscaria dizer que era uma influência para os surrealistas. Eu não arriscaria, não. Tá certo? Então vamos ver aqui, meninos, olha só. Você tem nesses relógios derretendo e você precisa entender o seguinte. Raul, não dá para entender. Isso é uma paisagem, mas parece que tem um trem parecendo um balcão, outro trem parecendo que é uma mesa. Tem um negócio aqui que você não parece do lado esquerdo laranja, que parece um relógio de bolso, só que ele tá parecendo uma coisa meio âmbar, parece que tem umas coisas dentro dele, tem uns bichos, negócio. Gente, a ideia sabe quando você sonha e que algumas coisas parecem ter significado e outras não? É disso que eu estou falando. Se você olha essa figura central que está aqui, ó, tem gente que acredita, que pensa que é um filhote de elefante. Mas, na verdade, isso aqui é um rosto. Alguém está vendo o rosto? É um rosto deitado, cortado assim, com os olhos fechados. Aí você tem o olho fechado, os cílios e o recorte do rosto, como se fosse assim, ó. Ali do lado dos cílios você tem como se fosse o começo do nariz e aí o resto é recortado. E o tempo ali em cima. É como, né, a ideia geral da persistência da memória está relacionada à ideia de como o tempo, né, vai ser
é responsável por tudo, pela nossa memória, pela nossa morte, pelo passar das coisas, pela maneira como a gente enxerga as coisas, né? Então é o tempo como senhor de tudo. E por que ele está derretendo? Porque ele é uma coisa impalpável. Se você tentar segurá-lo, ele vai escorrer pelas suas mãos. Não há relógio que segure o tempo. Então, quer dizer, aí quando você vai entendendo essas coisas, gente, vocês veem que esses caras são tudo menos aleatórios. Os caras, o trabalho feito pelos artistas de vanguarda era um trabalho extremamente intelectualizado, certo? Só que era um trabalho ousado. Era um trabalho ousado, certo? Aí, né, você tem o Magritte, né? Essa obra, Os Amantes, tem duas versões dela, tem essa e tem uma que eles estão de frente. Ambas são de 1928. Essa outra forma dos Amantes foi tema de redação da FUVEST já. Essa ideia das pessoas, ao mesmo tempo que estão próximas, estão tampadas, né? Seja porque elas não enxergam o mundo lá fora, seja porque a gente nunca conhece nem a pessoa com que a gente está beijando, no caso, certo? Porque as suas identidades estão cobertas. Certo? Então, quer dizer, aí você tem o Traição das Imagens, né? Cecine Paz em Pipe. Isso não é um cachimbo. O mais doido ele desenha um cachimbo perfeito, né, gente? Ele tem até uma tridimensionalidade, a imagem quase que salta da tela para fora. Certo? É como se fosse assim, vou pegar isso aqui, ó, né? Vou pegar esse cachimbo. Certo? E, no entanto, ele faz o cachimbo perfeito, a reprodução perfeita do cachimbo, apenas para escrever embaixo. Isso não é um cachimbo. Ou seja, nem tudo aquilo que parece ser real é real. Certo? Legal demais. Tipo, apesar de ter uma interpretação fodida e vários conceitos implícitos, mas esses quadros, pelo menos para mim, não são esteticamente bonitos. Gente, mas aí é que tá. Uma das grandes questões dos vanguardistas é que eles estão se lixando para o conceito tradicional de estética. Certo? Eles estão se lixando para o conceito de estética, né? O conceito tradicional. Eles acreditam que, na verdade, a gente tem que parar de achar que a beleza está só naquilo que tradicionalmente foi considerado beleza. Então, você vai ter vários conceitos em relação a isso. Por exemplo, um conceito que surge durante o modernismo é a estética do feio, a estética da miséria. Né? Então, tá. Isso não é um cachimbo. Por quê? Porque é apenas uma imagem. Olha um poema do Murilo Mendes, gente, que eu falei, que chama Pré-História. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul, de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Essa é uma descrição do suicídio da mãe do Eulírico. Olha só, as imagens fragmentadíssimas. Sabe? Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Então ele tem a memória, né? O eu lírico tem a memória dele pequeno vendo a mãe tocar piano, mas essa mãe estava vivendo o caos, certo? Cansada de tanto som, né? Esse tanto som é múltipla a possibilidade, né? De tanto barulho, de tanto problema, de tanto piano, de tanta coisa. Equilibrou-se no azul, olha a ideia do eterno, né? Do etéreo, do céu. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém, né? Ou seja, cai no álbum de retratos. Então, quer dizer, quando ela salta, né, no azul, ela não olha, ela tem uma vertigem e ela não olha mais para ninguém. E ela cai onde? No álbum de retratos, porque ela se transforma numa memória. Vê se isso não é foda, velho. Beleza, periquitos? Chance? Essas são as vanguardas que a gente, né, no mundo
No mundo normal, a gente brincaria bastante com ela, vocês fariam trabalhos, a gente faria exposições, a gente andaria pelo colégio para ver as apresentações de vocês, mas, infelizmente, o mundo não quis que isso acontecesse esse ano. Mas dá para perceber, né, gente, a importância e a genialidade desses caras. Acho que é visível, né? Quando você entende um pouquinho a coisa, você fala, caramba, tem razão desses caras terem mudado, né, o conceito do que é arte para sempre. Beleza? Então, tá. Tchum, 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 tchum. Tchum, 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 tchum. Eu só estou pensando as pessoas no futuro explicando vanguardas depois Dark. Ai, ai. Então vamos lá. Queridos, chegaremos agora na última matéria, no último conteúdo, no último livro do ano. O meu querido, amado, idolatrado, derrotado, o apanhador no campo de centeio. Eu vou começar falando, meninos e meninas. Que pena, ano que vem tem mais. Eu vou começar falando sobre um conceito, uma ideia, que é importante a gente entender para que a gente possa, na semana do dia 9 de outubro, 9 de novembro, né? Não tem jeito. Bianca, já falei até para coordenação já. E eu dou aula, né? Eu também dou aula. Não tem como. Infelizmente, meu bem. Então, chance. Gente, não, hoje eu não vou dar spoiler. O spoiler vai vir mesmo para valer positivo operante algumas horas antes da prova, que eu vou terminar de falar dele no dia da prova. Que isso, benção. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que eu queria conversar com vocês, eu não sei se eu cheguei a comentar isso, eu acho que talvez sim. Me lembre se eu cheguei a falar sobre isso com vocês. A ideia, né, de como que os adolescentes se tornavam adultos até, por exemplo, 100, 80 anos atrás, principalmente nas sociedades mais conservadoras, né? Eu estou terminando de ver uma minissérie espanhola que se passa na década de 1950 e a gente percebe que muitas dessas coisas que a gente pensa que acabaram 100 anos atrás ainda estavam acontecendo mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Uma minissérie chamada Alguém Tem que Morrer, que se passa durante o franquismo na Espanha, né? A ditadura de Franco. Então, dentro dessa, quando a gente fala de ultraconservadorismo, gente, a gente fala, né, de uma sociedade extremamente patriarcal, certo? Cujos valores familiares são utilizados como uma forma de aprisionar as pessoas. Basicamente é isso, né? Então, você, menina, você vai se casar com quem seu pai vai mandar, você, menino, vai se casar com quem, né, foi importante para a família, para a gente manter o nosso nome, o nosso status e não sei o quê, independente se você ama menino ou não. E ai de você, menina, e de você, menino, se vocês resolverem bandear para gostar de pessoa do mesmo sexo, né? Então, quer dizer, era isso. E aí, você tem uma situação que era muito, assim, ainda nesse molde patriarcal conservador, que basicamente, o menino, gente, ele era ou criança ou adulto. A menina também, ou ela era menina ou ela era mulher. O que definia a menina virar mulher? Ela se casar. Primeira coisa, ela menstruar. E segunda coisa, ela se casar. O homem não menstrua. Mas percebia-se o menino crescendo, crescendo, crescendo. E aí, de repente, esse menino começa a
passar horas no banheiro e etc, né? E aí, e aí, né, começa-se a pensar que a coisa talvez, né, esteja mudando. Nessa época, basicamente, o que acontecia era o seguinte: o pai, que muitas vezes não tinha tanto contato com os filhos, porque trabalhava, né, e tal, ah, o pai ficava meio que alheio e a mãe é que cuidava o tempo todo dos filhos, né? E poderia acontecer da mãe, né, se ela tivesse liberdade para falar esse tipo de coisa com o marido, ela poderia falar que achava que estava na hora do menino virar homem, baseado nessas evidências que ela já percebeu. E aí o pai, geralmente não era o pai, geralmente era um tio ou um amigo da família, ou padrinho, levava o menino ali com seus 14, 15, 16 anos de idade, certo? Para uma casa de prestação de serviços horizontais, né? Olha o eufemismo, né? Onde esse menino, né, ia lá com o tio, com o padrinho. Os homens da época geralmente frequentavam isso, mesmo sendo casados, certo? Então eles eram velhos conhecidos da cafetina e das prostitutas. E aí chega lá o padrinho com o menino, vira para a cafetina e fala: "Ah, dona Maria Machadão, trouxe aqui o filho do meu compadre, certo? Arruma uma moça fresca para o menino virar homem", né? É isso. Arruma uma moça fresca, a moça mais novinha, tal, não sei o quê. E aí essa moça vai levar o menino vai lá, se tudo der certo, acabou, a moça vira, né, para a patroa, para a cafetina, fala, o menino virou homem, e aí a cafetina chega lá pro padrinho e fala, o menino virou homem. Essa notícia vai chegar na casa do menino, né, o pai vai saber, e a família, aí tem só o menino de homem e o pai. Aí tem duas irmãs, a mãe, e então silêncio em relação a isso. Mas assim, a mãe já sabe que o menino virou homem, todo mundo sabe que o menino virou homem. Mas é silêncio, ninguém comenta isso. Mas tudo fica muito claro quando um dia o pai chega com um pacote para o menino, né? E nesse pacote vai ter um paletó e calça comprida. Ou seja, lembra? Você já viram aqueles filmes de época, aquelas séries de época, que o menino adolescente usa umas bermudinhas com suspensório, parecendo criança ainda, com os meião até quase o joelho? Por quê? Porque ele ainda é visto como uma criança. Quando é que ele vai ser visto como adulto, né? Como homem? Quando ele já tiver paletó, camisa, né? É... Você vira o Peaky Blinders, né? Certo? Entendeu? Então você vai ter essa transformação. A partir daquele momento, ele vai se entender como o segundo homem da casa, ele vai entender que ele tem autoridade sobre as irmãs, porque ele é homem, certo? E ele vai, né, viver a vida de uma outra forma a partir daquele momento. Então, gente, não havia, até a década de 40, começo, né, por aí, você não tinha uma ideia a respeito do que é ser adolescente. Porque não havia mercado de consumo para adolescente, nem roupa, nem estilo de vida, nem música, nem nada para adolescente. Os jovens se divertiam com o que os adultos se divertiam. Os jovens vestiam o que os adultos vestiam. Só que a Segunda Guerra Mundial coincidiu com um momento do capitalismo em que ele precisava de grande expansão, principalmente quando os Estados Unidos ganham a Segunda Guerra Mundial. Ele precisa expandir. Para expandir, gente, eu, capitalismo, preciso que mais de uma pessoa na família decida o que a família vai comprar. Porque senão, se depender só do gosto do pai, isso traz uma redução. Eu preciso agradar a mãe e preciso agradar os filhos. Então eu tenho que expandir mercado de consumo. Dentro dessa perspectiva, você vai começar a ter as propagandas, os eletrodomésticos, e você vai começar a ter uma coisa chamada indústria cultural, de acordo com o conceito de Adorno e Horkheimer, lá em 1947. Já é depois da Segunda Guerra Mundial, esses caras olharam, né, eles eram da escola de Frankfurt, lá na Alemanha, e eles olharam para o mundo pós-guerra e falaram, pronto, é isso, os Estados Unidos vão dominar o mundo de uma vez por todas, a partir do quê? Do capitalismo de consumo desenfreado. E foi o que aconteceu. No meio disso, gente,
várias identidades vão ser criadas, inclusive a identidade do jovem, certo? Raul, então vai ser um sinal das mudanças do tempo e mais um empurrãozão do capitalismo que vão tornar o jovem que nós temos hoje? Sim. Eu preciso, se eu quiser que o jovem seja consumidor, eu preciso dar voz para esse jovem. O problema é que o capitalismo não entendia que os jovens, além de voz para consumir, eles teriam voz para contestar, eles tinham voz para opinar, eles tinham voz para protestar, e eles tinham voz para mudar a sociedade. E isso nem sempre foi bom para o capitalismo, né? Mas você vai ter essa questão, né? O desabrochar de toda uma geração de jovens que vão entender que são jovens, vão querer vestir um tipo de roupa que tem mais a ver com eles, ouvir um tipo de música que tem mais a ver com eles, e aqui você vai ter o que a indústria cultural vai fazer, principalmente durante a década de 50, por meio da televisão, da moda, do cinema, da música e da literatura. Certo? E é dentro desse contexto que você vai ter figuras como Marilyn Monroe, Elvis Presley, James Dean, ícones, até hoje, os grandes ícones do que seria o jovem original. Certo? Só que, por exemplo, James Dean, o rebelde sem causa, vai ser, na verdade, né, com a sua jaqueta, né, de couro, ou a jaqueta vermelha, a calça jeans, a camiseta Hering branca e seu tupete, ele vai ser uma figura baseada livremente num livro que tinha sido lançado alguns anos antes. Um livro que tinha sido lançado alguns anos antes, que todos os estúdios de Hollywood queriam transformar em filme, mas o autor do livro jamais permitiu que transformassem o seu personagem num personagem de cinema. Esse livro, que influenciou toda essa geração, é o Apanhador no Campo de Centeio, na figura do seu protagonista, Holden Caulfield, o meu personagem favorito da história da literatura. Um garoto de 17 anos que conta o momento que ele está vivendo por meio de um flashback de 3 dias do que aconteceu com ele no final do ano anterior, quando ele foi expulso do colégio em que ele estudava. Essa simplicidade ridícula que é transformada pelo J.D. Salinger numa obra-prima. Tá certo? Um garoto de 17 anos, em flashback, contando esses 3 dias que aconteceram no final do ano anterior. Gente, isso aqui foi tão influente, foi tão importante, foi tão tudo, certo? Que esse virou o alvo favorito de todas as sociedades conservadoras na década de 60. Quando começa o movimento de contracultura, o movimento hippie, os jovens empoderados, mudando o mundo, questionando guerra, talalá, 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 manifestando nas ruas, que você pode ver no filme favorito ao Oscar de 2021, que estreou na Netflix, chamado O Sete de Chicago. Tá lá, beleza? Assista. No livro, e o tempo do livro só havia se passado um dia, exatamente. Gostou do Sete de Chicago? Gostou do Sete de Chicago. Jovens militando desde 1968, exatamente. E até antes, na verdade, 1968 vai ser o auge, né? É o grande auge desse movimento contra o sistema, contra a guerra, contra a ditadura, contra tudo. E assim, que é o momento de contracultura. Que hoje os analistas, historiadores da arte, historiadores culturais, eles falam, né? Tudo começou lá em 1951, em 1951, quando, né, um cara botou, pela primeira vez na história da literatura, um adolescente com todas as suas inseguranças, com todas as suas fragilidades, com todas as suas incertezas, com todas as suas oscilações de humor. Então, tem gente que lê. É bom é vocês lendo o Apanhador do Campo de Centeio e falando, nossa, esse Holden é chato demais. Claro, ele é você. Você quer uma coisa mais chata do que adolescente, gente? Adolescente é isso aqui, ó. A gente nunca sabe o que esperar.
Idoso, não, gente. Idoso, ao respeito, rapaz. Idoso, eu entendo o que você está falando. Eu tenho um pai idoso que dá muito trabalho. Só que. é, Ah, não, não. Adulto conservador também é muito difícil. Não, gente, não. Eu estou colocando porque é da natureza do adolescente ser essa bomba relógio de instabilidade. Por quê? Porque você tem noção, mesmo que você não tenha plena noção, mas você sabe que você está em transformação. Você sabe que você está num processo de transição. Então, as coisas, elas sempre são 8, 80. Ou você fica obcecado com uma coisa, ou você não dá valor à coisa que você deveria dar. Certo? Às vezes uma coisa que assim, né, uma pessoa normal, que não esteja passando sua fase, vê você tão obcecado com uma coisa que parece ser tão idiota, mas para você aquilo é o mundo. Certo? E você é capaz de demonstrações de afeto absoluto e ao mesmo tempo de desprezo absoluto, né? Então quer dizer, é uma loucura. E a primeira vez que essa voz tão dissonante, tão instável, foi colocada na prática, foi com o Apanhador no Campo de Centeio. Certo? Já tinha acontecido de ter narradores adolescentes em outros livros? Sim. Huckleberry Finn, do Mark Twain, David Copperfield, do Charles Dickens, mas eles eram meio que idealizados. Aqui não há idealização, até porque nós já estamos falando de um livro que pertence já à literatura moderna da década de 50, certo? Então não tem idealização. Aqui você vai ter uma sinceridade na voz do jovem que até então nunca tinha aparecido. Nunca. Certo? E quando o J.D. Salinger, desde quando ele escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, que ele se demonstrou extremamente contrário a qualquer adaptação. Tentaram fazer adaptações. E aí fizeram várias adaptações livres, né? Livremente baseadas. Mas ele nunca permitiu. Nunca. Certo? Filme, livro, série, nada. Nem biografia dele próprio, né? Nem biografia de pessoas que queriam escrever a biografia dele, que é uma vida muito louca, cheia de altos e baixos, a vida do J.D. Salinger. É um cara que ficou muito tempo buscando a fama e quando ele teve a fama, ele percebeu o seguinte: Apanhador do Campo de Centeio era amado por todos aqueles que viam naquilo ali uma nova forma de expressar da juventude e era odiado por toda a parcela conservadora, né, dos Estados Unidos na época. Né? Chegou-se a ter proibição nas escolas mais tradicionais, nos anos 60 e 70, chegou-se a ter proibição do livro. O professor mandava os meninos lerem, que era um livro feito para adolescentes, o filme, o livro feito para adolescentes, né? Tentando mostrar as coisas de uma forma um pouco mais real, como acontece essa instabilidade de sentimentos, essa insegurança do que vai ser o futuro, nessa situação de estar perdido no mundo e de ser capaz de ser extremamente cruel e extremamente bondoso e empático ao mesmo tempo. Era a primeira vez. Então aquilo era perfeito para trabalhar com um adolescente, mas não numa sociedade que queira, né, calar a boca dos jovens para evitar rebeldia. Certo? Então, da mesma forma que J.D. Salinger virou o porta-voz de toda uma geração, ele foi muito execrado por essa parcela mais conservadora da sociedade. E quando ele viu, ele recebia tanto cartas de amor quanto cartas de ameaça. E ele percebeu, as pessoas não estão preparadas para analisar nada criticamente. Elas ou amam cegamente ou odeiam cegamente. Foi um grande erro eu ter querido virar escritor. Certo? Ele escreveu outras coisas? Sim. Mas o único romance dele, né, narrativa mais longa, que não seja conto, o único romance dele é O Apanhador no Campo de Centeio. Ele nunca mais escreveu um romance. Chegou um determinado momento da vida dele que ele simplesmente comprou uma casa em New Hampshire, no meio do mato, e ficou lá até os 91 anos de idade, quando ele morreu. Não dava entrevista, não deixava ser fotografado. Tipo assim, saiam da minha frente. Não quero. Né? Vocês infernizaram a minha vida a vida inteira, seja para o bem ou para o mal, distorcendo as coisas que eu disse ou levando as coisas como se eu fosse uma espécie de Deus. Eu não sou Deus e nem sou o diabo.
Sério, o precursor da CIA. É, a CIA agora está mostrando a cara, né? Beleza, meninas? Então, esse é o contexto do Apanhador no Campo de Centeio. Essa obra seminal, fundamental, que inaugura a voz do jovem sem idealizações, certo? Na figura desse rapaz chamado Holden Caulfield. Na outra semana, você tem 2 semanas, a gente vai falar da história no terceiro horário. E aí, Raul, mas você vai falar da matéria da prova no dia da prova? Na matéria da prova é a leitura do texto. Eu só vou fazer alguns comentários. Tá bom? É a leitura da obra que é a matéria. Não é a aulinha que eu vou falar de comentando. Queridos e queridas, beleza? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau. Tchau, Raul. Nos vemos daqui só a 2 semanas, né? Ai, ai. Isso é uma coisa que eu adorei no livro, que é o fato do personagem ser imprevisível. Nossa. Ai, ai. Quando a gente for falar, né? Até para você entender o título do livro, vocês vão entender tanto que isso aqui é maravilhoso. Tchau, tchau. Até a próxima. Lembrando, crianças... Como é que é? Lembrando, crianças, o apanhador não é flor que se cheire. Fumante aditiva. 137 anos. Oh, gracinha, 137 saudades. Ah, não, bonitinho. Bom feriado, gente. Boa semana.